Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de agosto de 2023 do fundo CSHG Renda Urbana, HGRU11, fundo aí de renda urbana, como o próprio nome já diz. A gente vai ver aqui o seu relatório gerencial e também fazer uma análise financeira aqui, pegando seus informes trimestral e mensal, como a gente tem feito em alguns FIIs aí nesses dias, ok? Então fique conosco. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui no canal. E também vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, também o link do nosso grupo do Telegram. E se você quiser ser membro do canal e ajudar a gente aí com a contribuição, e você terá uns benefícios aí, veja lá no canal, tá na raiz do canal. Vamos lá então, agosto, HGRU11. Bom, fechou agosto aqui, como a gente já vê, né, com os números iniciais a 132,56, mas aí em setembro sendo negociado a mais de R$ 137, tá? E o valor patrimonial da cota, ó, 123,50. E o que a gente vê aqui, né, o fundo esticando um pouquinho aí o valor de mercado e tá chegando a subscrição do fundo, né? O fundo já está anunciando a sua nona emissão. Inclusive a gente vai falar sobre o pipeline aí, qual é a pretensão dessa nona emissão. Um fundo de mais de 2,4 bilhões de valor de mercado, mais de 205 mil cotistas. Eu não sou cotista do HGRU, e se você é, então compartilhe com a gente aí, tá bom? Nos comentários qual o percentual da sua carteira, o que você acha do fundo, e deixe o seu like aí. Todos os meses a gente procura aí acompanhar o HGRU11. Tem um tempo que a gente não fala aqui nele no canal, mas deixe o seu like aí, que a gente avalia, né? Sempre a possibilidade de dar continuidade no acompanhamento do fundo. Ele que anunciou seus rendimentos de agosto, pagos em setembro, 85 centavos por cota. E total da ABL hoje dele, na área bruta locável, 432 mil metros quadrados, dividend yield dele está em 7,7% e a alavancagem dele está atualmente em apenas 4%. E a vacância física em 0,9% e zero de vacância financeira. Bom, comentários aqui do gestor. A gente verifica aqui algumas informações referentes aí ao que o gestor apurou aí no mês de agosto, né? Que ele começa com os resultados do fundo. As receitas apuradas aí foram de 19 milhões, que deu R$ 1,03 por cota. E o resultado de 5,4 milhões, 84 centavos por cota. Teve alguns impactos ali na receita também nesse mês de agosto, né? O que acontece aí até meio que recorrentemente na receita do HGRU11, alguns ganhos de capital, de imóveis que o fundo aí vai alienando, né? E aí esses ganhos de capital, às vezes pagos em parcelas, ele vai entrando aí mês a mês nas receitas do fundo. Ele teve parcelas recebidas aí da venda das lojas de Vitória e Espírito Santo, somadas aí no mês deu R$ 1.000.000, 5 centavos por cota, o que impactou também aí positivamente nos resultados. Ele fala aqui sobre uma distribuição de 85 centavos, representando 96,9% do resultado oferido do mês, mas eu acho que esse percentual aqui está errado, já que o resultado do mês foi de 84 centavos. Ele distribuiu mais do que o resultado, né? 101% aí do resultado, né? Mais de 1% então em relação ao resultado total, tá? Então esse percentual provavelmente está indevidamente colocado. Bom, ele fala aqui sobre os reajustes contratuais, né, desse segundo semestre, e no mês de setembro, do total dos contratos que serão reajustados, 71% é no semestre, sendo que 37% será no mês de setembro, os contratos do grupo Big, né, o grupo aí de supermercado. Bom, e o fundo procura aí fazer uma distribuição linearizada, né, através da receita recorrente do fundo, e sempre aí no final do semestre, né, paga ali essa diferença para manter ali aqueles mínimos de 95% de distribuição do resultado semestral de caixa. Aqui ele fala sobre a nona emissão de cotas, né? Então o fundo aí já está focado nas diligências de potenciais ativos alvo, ou seja, o pipeline aí da nona emissão de cotas, e uma delas, né, é a intenção do fundo adquirir
dois portfólios aí, um do Mint 11 e outro do SPVJ 11, fundo que tem uma participação imensa aí no SPVJ 11. A gente vai ver esse percentual mais para baixo e pretende então comprar a participação integral desses dois fundos. Bom, mais para baixo a gente verifica aquela lista de vendas, né, que ele costuma aí publicar, vendas das lojas pernambucanas, que são diversas, né? E o que a gente verifica aqui é que já vendeu 188 milhões dessas de lojas que estão locadas para o grupo Pernambucanas, né? O fundo, há uns 2, 3 anos atrás, adquiriu diversas lojas locadas para esse grupo, e aí o fundo está se desfazendo aos poucos aí, conforme o imóvel vai se valorizando no mercado. E o que a gente verifica é que o lucro por cota adquirido nessas vendas foi de R$ 3,16, e tem algumas que ainda está recebendo aqui as parcelas, né? Então teve aí lucro em todas as vendas. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui a parte comercial. O fundo reduziu a vacância de 1,1% para 0,9% nesse mês, né? Que teve um contrato então celebrado lá no Dutra 107. Dutra 107, ocupação aí pela empresa Greenfit, academia, né? Academia aí do grupo Greenfit. Então o fundo aí segue reduzindo a vacância no imóvel, que era de 22,1%, agora está em 18,2%, em torno de 3.900 metros quadrados que ainda estão disponíveis no imóvel. Aqui é a parte técnica, né? Então a gente vai pular essa parte aqui, vamos para o resultado, a composição. Fundo que teve aí o resultado então de 15,4 milhões de reais, receitas que a gente já comentou lá, quase 19 milhões de reais de receita. E a gente verifica que o fundo tem alavancagem, né? Então tem uma despesa financeira aqui desses financiamentos, mas a maior despesa realmente é a despesa do custo, né? Da mão de obra aí, da gestão, da administração do fundo HGRU, e o fundo distribuiu um pouquinho mais do que o resultado, por isso que aqueles 96% já não tem sentido. O fundo distribuiu mais de 100% nesse mês, só que quando a gente pega aqui julho, por exemplo, distribuiu menos, né? E quando a gente pega o 2023, a gente verifica que o fundo não costuma distribuir ali a integralidade dos seus resultados, então mantém sempre o encaixe. A gente vai ver isso na análise financeira que a gente já vai fazer aqui do fundo. Então vamos acelerar aqui essa parte que tem a receita potencial de fundo, né? Receita potencial de 13,9, e fechou agosto com um caixa aí, um resultado de caixa de 13,7, por conta das vacâncias que o fundo ainda tem, provavelmente aqui, né? Consome 107 mil, tem as carências nos resultados também, que consome um pouco dessa receita potencial. E o fundo então tem uma característica de distribuir linearmente as distribuições de resultado, né? Então a gente verifica que em 2023 praticamente distribuiu 85 centavos recorrentemente, e sempre nos finais de semestre ele faz os ajustes aí, aquele mínimo que ele tem que cumprir pela lei de 95% do resultado de caixa. Aqui a rentabilidade do fundo, que foi de 0,7% no mês, e IFIX foi de 0,5%, então quase igual ao IFIX. E o fundo tem uma ótima liquidez no mercado, segue aumentando a quantidade de cotistas, que já ultrapassou os 200 mil aí há 3 meses, né? E o volume total negociado no mês foi de 118 milhões de reais, o giro de cotas de 4,9%. Mais para baixo a gente vê a composição do patrimônio líquido. Então, como eu falei, um dos pipelines aí, os objetivos da nona emissão de cotas é adquirir esse fundo, que ele já tem 300 milhões de participação, né? Então aí adquirir a integralidade desse fundo. E o outro fundo ele também tem carteira, mas não está elencado aqui nesse relatório gerencial. A gente vai ver no informe dele trimestral a composição que ele tem desse fundo. Aqui a questão dos detalhamentos de contas a pagar e a receber, né? Parcela a pagar e parcela a receber. A gente verifica que tem algumas parcelas aqui no curtíssimo prazo, né? Tanto a receber quanto a pagar muito maior, né? E no longo prazo, maior que 12 meses, o fundo ainda tem aqui parcelas a pagar aí das aquisições que ele fez anteriormente, né? Aqui a questão de mercado, para saber como é que é o aluguel por metro quadrado da parte educacional, que é a maior do fundo, né? Quase R$60 por metro quadrado o aluguel educacional, e o aluguel varejista um pouco menor, né? Na verdade, praticamente metade, R$26,90, fechou aí no mês de agosto,
E o fundo está com vacância aí arredondada, né, de 1%. O prazo médio de vencimento dos contratos ela é alta por conta aí da característica do fundo, né? São imóveis de varejo que normalmente têm contratos atípicos e tem aí contratos mais longos. Então a gente verifica aqui que o prazo médio é de mais de 10 anos ainda, a maioria ou quase 3/4 da receita vence só a partir, começa a vencer só a partir de 2027. O principal grupo aí que loca no fundo, né, o Carrefour, 38%, depois aqui é as faculdades Estácio, né, 18,2%, a Ânima, 9,5%, Pernambucanas aqui também com uma parcela alta aqui de 18,1%. Então tem essa concentração, mas no fundo tem muitos imóveis, né? Então são características do fundo, dos fundos de varejo mesmo, uma concentração em determinado locatário, mas esse locatário tem diversos imóveis locados, né? E a gente vai ver essa quantidade absurda de imóveis que o fundo tem. Aqui é o percentual em cada setor de atuação, a tipicidade dos contratos também, como a gente verifica, ó, tem mais de 80% são contratos atípicos e a alavancagem do fundo gradativamente vai reduzindo aí ao longo dos anos, né? O saldo devedor e a amortização, como a forma de pagar o financiamento é juros decrescentes e a amortização crescente, né? Então, a gente verifica que são dois gráficos diferentes. Um vai descendo, outro vai subindo. O fundo tem aqui um CRI macro, 82,5 milhões de saldo devedor ainda, esse CRI que vence lá em 2031. Aqui os principais assuntos, né? Depois você pode baixar o relatório aí e verificar aqui a lista dos imóveis do fundo. São muitos imóveis, como a gente verifica aqui, né? Varejo vestuário, educacional, né? Varejo alimentício. Então são muitos imóveis realmente que o fundo tem na sua carteira, principalmente do grupo pernambucano. Acho que ele segue vendendo aí, né? Alienando os imóveis de acordo com o que ele vai se valorizando. Bom, aqui então a gente encerra aqui com o patrimônio líquido do fundo, né, a evolução dele e outras informações do fundo que ele tem desde abril de 2018. Vamos partir então lá para o informe trimestral, fazer uma análise rápida aqui dos números, tá? Então aqui é a lista dos imóveis, é um pouco diferente dos informes que a gente viu dos fundos de CRI, né, de crédito. Então os fundos de imóveis, né, real estate, tem aqui a lista dos imóveis dentro do seu patrimônio, dos seus ativos, né? Aqui é os contratos, como eles estão divididos através do tempo. A distribuição também por indexador contratual, né? E aqui os ativos financeiros, onde eles têm aqui os fundos de investimento, os CRIs que ele tem na carteira. A gente verificou lá dentro da composição do patrimônio do fundo que ele tem FI, tem a participação relevante no SPVJ, que é esse fundo aqui, ó, e tem mais de 300 milhões e participações menores nos outros fundos de investimento. Tem aqui o FI Campos Faria Lima, né? O BBPO, aquele fundo de agência, o JFLL, fundo de residencial de alto padrão, KNP, muito conhecido, o Mint, que ele está querendo adquirir integralmente, então ele tem a participação de 7,8 milhões. Tem aqui o o RBED, né? O Educacional, o Rio Bravo Educacional, e esse aqui eu não conheço, ele tem 884 mil reais. E outros CRIs que ele tem na carteira também, que compõem aí os seus ativos, tá? Aqui são sociedades de propósito específico, isso aqui não está detalhado dentro lá do relatório, deve estar composto dentro de alguns outros ativos, né? Tem aqui essas participações aqui menores, não relevantes, né? R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 ali, então participações até irrelevantes, né? E aqui a disponibilidade do fundo. Hoje ele tem ativos mantidos para necessidade de liquidez, ou seja, aquela de necessidade de liquidez imediata, quase 60 milhões de reais dentro aí das suas disponibilidades no ativo. Bom, ele tem aqui também mais para baixo aquele percentual, né? Aquele percentual que a gente verifica de distribuição. Então ele tem aqui, ó, dentro do semestre, isso aqui foi o fechamento do primeiro semestre, distribuiu 97% do resultado. Então ele tem essa característica de distribuir menos de 100%, mas ele sempre distribui ali, faz aquele equacionamento aos 95% mínimo previsto no artigo 10 da Lei 8668, que é esses 101 milhões de reais. Então ele distribuiu 103, um pouquinho maior e menor do que os resultados totais, tá? Então 97%, o fundo segue aí
acumulando um pouquinho de caixa a cada mês. Bom, indo para o informe mensal, o último informe mensal, a gente verifica aqui então que o fundo encerrou os ativos com necessidade de liquidez com 52 milhões de reais. Então utilizou aí os recursos de caixa para investir ou gastos aí que não estavam previstos. E a gente vai dentro ali dos resultados, a gente viu que não distribuiu resultados ali muito acima, né, ali do que foi auferido no mês, então não tinha essa redução tão relevante, né? E o fundo tem aqui valores a receber de 30,9 milhões, né? São os aluguéis de competência de agosto que vão ser recebidos em setembro, provavelmente, né? 17,4 milhões. Esses são os valores a receber das vendas dos imóveis, que segue recebendo aí parceladamente, e outros ativos aqui, outros valores a receber. Ok? Então é isso aí, relatório gerencial e uma pequena análise financeira aqui da situação do HGRU11, fundo segue saudável aí, recebendo seus aluguéis, né? Uma pequena vacância aí de menos de 1% e está um pouco esticada agora no mercado, né? Um pouco acima aí, na verdade mais de 10% acima do seu valor patrimonial. Então não entro no fundo agora de jeito nenhum, né? Esperar aí o momento certo, se for interesse de entrar nele por conta do preço de mercado, ok? É isso aí, compartilhe com a gente então seus comentários também aí, suas sugestões, suas opiniões sobre o HGRU11. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.